Bem-vindos a esta edição do Clube Privado. É um programa de entrevistas feito em parceria com a Foz do Mondego Rádio, Diárias Beiras e Figueira TV. Para hoje convidamos José Elísio. Eu quase me atreveria a dizer que dispensa apresentações, mas, no entanto, vamos fazer uma breve apresentação. José Elísio é um autarca histórico da Figueira da Foz, já foi vereador, é presidente de junta como independente, mas acerca do seu percurso político vamos falar já de seguida. É, acima de tudo, uma pessoa dinâmica na sua terra e, neste momento, aliás, em Lavos, estão a decorrer as festas da comunidade lavoense, um evento que ele começou a organizar ainda no anterior mandato, vai no segundo. Mas disso falaremos também mais à frente, mas para já vamos falar, José Elísio, e obrigado por estar aqui connosco, por aceitar o convite para vir ao Clube Privado. Vamos fazer aqui uma breve introdução sobre o seu percurso político. Foi vereador do PS e do PSD. Neste último partido, ou seja, no PSD, chegou a ser presidente da Conselhia, chegou a ser líder. E, entretanto, creio que também se candidatou, ou pelo menos dinamizou localmente, o PRD, se me não engano, de um partido que teve uma subida meteórica, mas foi tão rápida a ascensão como a queda e desapareceu do mapa político nacional rapidamente. Teve como inspirador... Sim, sim. Deixe-me só corrigir. Não foi PRD, nunca tive nada a ver, direto ou indiretamente, com o PRD. Protagonizei, ou ajudei a protagonizar, uma candidatura do PSN. PSN, peço desculpa. Eu tinha a informação de que fosse o PRD, mas o PSN. O Partido Nacional... Da Solidariedade Nacional. Solidariedade Nacional. Muito bem. Bem, mas agradeço-lhe a correção. A que se deve... entretanto, candidatou-se à Junta em 2009, depois de ter cumprido um mandato pelo PSD, com o engenheiro Eduardo Silva. Antes tinha estado também na Câmara como colaborador, como assessor. Tinha sido presidente da Conselhia do PSD e conquistou a Junta de Lavos, encabeçando o movimento Vai ao Racha. Até o movimento, o nome do movimento tem a ver consigo, não tem? Isto, atendendo à sua cutilância, à sua dinâmica política. Não estou a fazer aqui juízos de valor sobre a pessoa. A que é que se deve esta errância política, José Elísio? Vereador do PS, aliás, tem uma avenida chamada, com o seu nome, chamada Avenida Vereador José Elísio, na Costa de Lavos, na sua freguesia. Depois acabou por ser vereador do PSD, como já disse também, presidente da Conselhia, apoiou uma candidatura do PSN e depois independente. A que se deve esta errância, afinal? Ideológica, claro. Bom, eu é que agradeço o convite para estar aqui. Eu, desde muito jovem, que me interessava pelas coisas da política. Talvez dinamizado por essa grande figura figueirense político que é o Dr. Joaquim de Sousa. Portanto, eu vivia na Figueira da Foz, na rua, no gavete da Rua da República com a Rua Vasta Gama, mesmo em frente à casa dele. E, portanto, talvez daí viesse o meu gosto pela política. Fui sempre um bocado rebelde, até na minha vida, que não tem nada a ver com a política. Sua vida pessoal? Na minha vida pessoal, inclusivamente com o meu pai. O meu pai era uma pessoa muito dura em termos de educação. E quando ele me dizia, não quero que faças isto, eu perguntava sempre porquê. Ele, porque eu não quero, então eu ainda fazia pior. E depois, a seguir ao 25 de Abril, foi o próprio Dr. Joaquim de Sousa que me convidou e eu aderi ao Partido Socialista. Pareceu-me, aliás, na altura, pela declaração de princípios, pelo momento político que se vivia, que era o partido político que mais se identificava com a minha maneira de ser e com aquilo que eu perspectivava para a sociedade, que eu gostava que fosse a sociedade. Embora eu sempre tivesse entendido o PS como um partido social-democrata. Eu fui vice-presidente da Comissão Política e Conselhia do PS quando o Vítor Brás era o presidente. Fui vereador desde 1977, no primeiro mandato com o pastor José Manuel Leite. Depois fiz um segundo mandato com o Dr. Joaquim de Sousa e um terceiro mandato com o engenheiro Aguiar de Carvalho.
E, a partir daí, passaram-se alguns acontecimentos que me levaram a concluir que eu não tinha mais espaço no Partido Socialista. Primeiro, foi movida uma infame campanha de calúnias e de difamação, e algumas até vindas do interior do próprio Partido Socialista. E depois, o facto que me levou a desvincular deu-se quando, em 1985, houve duas candidaturas, se apresentaram no PS local, duas candidaturas à Câmara. Uma a do engenheiro Aguiar de Carvalho e outra protagonizada pelo Presidente da Comissão Política, Vítor Braz, e por mim, que apresentava como candidato à Câmara o doutor... ai, meu Deus... Não posso ajudá-lo porque na Mas altura, eu já digo quem é. na altura eu creio que não estava na Já fila digo quem de é. Lá de cima do Val do Leão, o doutor... Seguramente depois Já lá vamos. se lembrará disso. Bom, nós reunimos em Coimbra com o Presidente, antes da votação, um dia antes da votação, com o doutor Manuel Machado, que era o Presidente da Distrital, e com o doutor Jorge Sampaio, que era o Presidente da Comissão Política Nacional. E a garantia que nos foi dada foi o seguinte: as duas partes são inconciliáveis, só há uma coisa a fazer. Os senhores promovem uma votação da Comissão Política e quem ganhar, ganhou. Talvez no convencimento de que o engenheiro Aguiar de Carvalho ganhava. A verdade é que a nossa candidatura ganhou. Recordo como se fosse hoje, votaram 24 pessoas, nós tivemos 24 votos, o engenheiro Aguiar de Carvalho tivemos 13 votos, o engenheiro Aguiar de Carvalho teve 11. E pronto. E tudo estava preparado para que, no dia seguinte, que era o último dia para a apresentação das candidaturas no Tribunal, as coisas decorressem normalmente. Vim-me embora para casa, eram para aí 4 horas ou 5 da manhã, às 7 ou 8 da manhã, telefona-me o Vítor Braz a dizer que tinha desistido e, portanto, que a candidatura ficava sem efeito e que o candidato era o engenheiro Aguiar de Carvalho. Eu não percebi na altura porquê. Depois, mais tarde, é que me ia perceber que, já nessa altura, forças estranhas ao Partido Socialista, sociedades secretas, Que sociedades secretas eram essas? É? Que sociedades secretas eram essas? São sociedades secretas, ou talvez hoje já não sejam tão secretas. Mas está a falar de quem? Já foram. O que é que Está a falar da maçonaria, obviamente, ao qual o engenheiro Aguiar Carvalho pertencia e o Vítor Braz também, e, portanto, impuseram ao Vítor Braz a sua existência. E, a partir daí, eu já tinha sido convidado por 2 vezes para aderir à maçonaria, uma vez pelo Manuel Alegre e pelo António Portugal, no pavilhão Carlos Lopes, outra vez, até estava nas Salinas, pelo Dr. Anselmo Rodrigues e pelo Dr. Santana Maia, tinha recusado as duas, e, portanto, eu percebi que eu não tinha mais hipótese de ter qualquer espécie de protagonismo no Partido Socialista, nem que eu fosse Mas está a dizer o melhor do mundo. que quem ditou a sua saída do PS foi a maçonaria? Não foi, eu saí porque quis, mas foi este facto, este acontecimento. Indiretamente acabou por ser a maçonaria, Acabou segundo por as ser. suas palavras, não é? Acabou por ser. E, portanto, eu saí. O Dr. Joaquim de Sousa já tinha saído, já tinha aderido ao PSD. Eu ainda por cima, tinha uma admiração muito grande, e ainda hoje tenho, pelo Dr. Fernando Nogueira, que na altura era o presidente do PSD, e solicitei a minha adesão ao PSD. Fui aceito. Mas foi solicitou a adesão ao PSD por revanchismo político? Não, porque eu não podia estar parado. Mas podia, E porque eu acho que entre o PS e o PSD a diferença não é tão grande. Então, mas o facto de ter acontecido o que aconteceu no PS, nesse processo eleitoral interno, ninguém o obrigava a sair. Não, mas quer dizer, eu era militante do partido e eu queria ter protagonismo dentro do partido. E eu no PS eu concluí que não tinha mais hipótese. Então, já Luís, a ver se consigo entender. O que é que o levou para o PSD? Ideologicamente não é um partido exatamente muito próximo, pelo menos agora. Na altura provavelmente seria um bocado mais próximo do PS, não é? O PSD e o PS têm, aliás, enquanto governos, o PSD teve governos em que governou mais à esquerda do que o Partido Socialista. Não foi só uma vez, não é? E, portanto, do ponto de vista ideológico, a diferença não é tão grande como isso. Não tem nada a ver, por exemplo, com a diferença ideológica entre o Partido Comunista e o Partido Socialista. Isso aí são diferenças de regimes.
Sim, bem, mas entretanto, pronto, aderiu ao PSD, Sim. fez a sua carreira no PSD, Exato. chegou a ser presidente. Fez 3 mandatos como Presidente da Comissão Política do PSD, que é o máximo que os estatutos permitem. É o máximo que os estatutos permitem, é 3 mandatos seguidos. E pronto, e depois ajudei a transformar o PSD local como a maior secção do Distrito de Coimbra. Nós já tínhamos mais militantes Ultrapassando propriamente Coimbra. Sim, esse trabalho é-lhe reconhecido, lamentavelmente não temos aqui o tempo necessário para podermos pormenorizar todas as etapas do seu percurso político como pormenor, não é? Mas, entretanto, como estava eu a dizer, foi presidente da Conselhia, chegou a ser vereador e foi na qualidade de vereador que se despediu do PSD, porque depois vai para as eleições autárquicas de 2009. Eu fui demitido do PSD. Bem, demitido porque se candidatou, porque liderou um movimento independente, Sim, concorrente contra o próprio partido. Eu fui candidato independente a uma junta de freguesia. Não me candidatei contra ninguém, nem contra nenhum partido. Tive uma atitude perfeitamente isenta, absolutamente isenta. E da minha lista... Mas o PSD não tinha candidato? Tinha. Lavos? Então, Tinha. ao ter candidato, estava a candidatar-se contra Mas eu todos os propus- candidatos mas eu que também- concorriam consigo. Não, desculpe, E mas o eu contrário também propus-me- aconteceu, não é? Eu peço desculpa, mas eu propus-me ser candidato do PSD. E o PSD não aceitou. E eles não quiseram. E portanto, eu... Porquê é que não quiseram? Não sei porquê. Nunca lhe disseram Não sei porquê? porquê, porque eu sei porquê. É porque o presidente da Conselhia, que era o Lídio Lopes, sempre teve para comigo uma atitude de, como é que eu ia dizer, eu era uma espécie de uma sombra que lhe talvez ofuscasse a possibilidade de ascender a voos mais altos do que aquele que ele tinha na altura, e que eu, e não só eu, considerávamos que ele não tinha condição para ir mais além do que aquilo que era. Tanto consideraram que o processo eleitoral interno repetiu-se até à terceira vez. Exatamente. E até lhe fecharam a porta e não o deixaram entrar na sede do partido depois de ele ter conquistado as eleições. Sim, mas isso... Quem é que tirou um curso intensivo de carpintaria ou de serralharia para trancar as portas naquela noite? Quem fez isso, por exemplo, foi, sem eu ter conhecimento do facto, e foi talvez a pessoa que foi sempre o símbolo do PSD na Figueira da Foz. Mas eu ainda me lembro do José Elísio com a chave na mão da sede, Lídio Lopes a pedir-lhe para deixar entrar para lhe dar a chave, e o José Elísio não lhe deu a chave. Não lhe dei a chave porque o processo estava impugnado, tinha sido considerado que deviam ser repetidas as eleições e, portanto, enquanto esse assunto não estivesse concluído, eu ainda era o Presidente da Conselhia. Essa desavença era insanável. Era insanável. E Lídio Lopes acabou por ganhar as eleições, José Elísio entendeu que não havia condições para continuar a fazer a sua carreira no PSD. Atualmente, como já disse, lidera a junta de Lavos, é presidente. Deixa-me só dizer uma coisa, eu não era candidato contra o Lídio Lopes, o candidato... Não, eu sei que não, foi Paulo Pereira Coelho e depois João Pedrosa Russo. Foi João Pedrosa. O José Elísio era o presidente da Conselhia, que apoiou as outras listas. O Dr. Paulo Pereira Coelho e depois o João Russo. E eu lamento muito que o Dr. Paulo Pereira Coelho não tivesse sido candidato à Câmara, tinha ganho as eleições e nada disto tinha acontecido o que aconteceu. Mas pronto, essa é a minha... Essas divisões internas fizeram a vida negra ao falecido engenheiro Eduardo Silva no último mandato. Sim. E levaram o PSD a perder as eleições. Concorda com esta análise? Concordo. E não se sente também corresponsável dessa situação? Sinto. Corresponsável, sinto. Nós fizemos objetivamente por isso. Porquê? Porque achávamos que talvez se o PSD ganhasse as eleições poderíamos ter em breve prazo o nosso amigo Lídio como Presidente da Câmara, e nós sabemos que isso era uma situação absolutamente inaceitável para a Figueira da Foz. Então, ou seja, se bem entendi, o José Elísio, Paulo Pereira Coelho também, está a dizer que também tinha essa convicção. Também tinha essa convicção. Preferiam correr o risco de perder a Câmara, do partido perder a Câmara, como veio a acontecer, de resto, do que Lídio Lopes poder vir a assumir a Câmara como número 2 de Eduardo Silva. Com certeza, absolutamente. Então, mas isso é defender os interesses do partido ou achou que... Nós entendemos que, em primeiro lugar, acima do partido, está o país, como está a cidade, o Conselho.
E Lídio Lopes Ainda seria um presidente da Câmara tão prejudicial para a cidade, Nem ao ponto podemos- de nem é vocês bom. fazerem uma espécie de golpe, não digo, Nem é bom não digo de pensar. Estado, mas de partido. Nem é bom pensar. Nem é bom pensar porquê. Porque achamos que era absolutamente incapaz para estar à frente de um conselho como a Figueira da Foz. O movimento Vai ao Racha ganhou nas Então, primeiras agora deixa-me eleições. citar o seguinte. Temos de avançar. É rápido. Eu sei que éramos capazes de estar movimento- aqui 2 ou 3 horas a conversar, Do seria sempre movimento Vai interessante, ao mas não temos esse Racha, tempo. além de mim, faziam parte mais 4 militantes do PSD. Foram todos expulsos do partido. Mas houve outros militantes do PSD que fizeram parte de outras listas, na Marinha das Ondas, na Ferreira Nova, etc. E todos lá continuam, esse aí já não houve necessidade de os expulsar. Mas pronto. O Vai ao Racha ganhou em 2009 e reforçou o número de eleitores em 2013. Em 2013. Sim, senhor. E agora, em que diário político se situa? Situo-me, no que diz respeito a Lavos, situo-me a fazer o melhor que eu sei e posso pela minha terra. No que diz respeito à política nacional, eu identifico-me cada vez menos com a esquerda e, portanto, ainda mantenho que o PSD será alternativa com o Dr. Pedro Passos Coelho. Se bem que eu gosto muito da Presidente do CDS. Regressaria ao PSD? Não, Como militante? hoje não mais. E se o convidassem para o PP? Para o CDS? Não. PP? A minha militância partidária acabou há muito tempo. Independente até ao fim? Independente serei sempre até ao fim. Mas admito poder vir a integrar uma lista candidata à Assembleia Municipal, num lugar qualquer, para poder ter, enfim, uma voz na defesa dos interesses da freguesia de Lavos. A propósito de voz, o PSD e o PS locais da Figueira da Foz estão a ser dirigidos por uma nova geração de militantes, no caso do PS João Portugal, no caso do PSD Manuel Domingues. Que análise faz desta liderança dos novos dirigentes da Figueira da Foz, da renovação dos partidos? As lideranças partidárias hoje não têm nada a ver com as lideranças partidárias de outros tempos. Nessa altura, nós impunhamos, ou procurávamos impor-nos, por ações concretas, por ir às freguesias, por reunir com militantes, por fazer ações de campanha, por patrocinar, enfim, atos de mobilização, etc. Procurando saber quais são as necessidades mais prementes de cada terra, procurando levar a que elas sejam concretizadas. Hoje não. Hoje as pessoas escrevem uns artigos para os jornais, mandam umas mensagens através do telemóvel e é assim que fazem a sua campanha política, mas é igual em qualquer um. Sente-se próximo de João Ataíde? Nota-se que se sente próximo dele. Votou no Presidente da Câmara quando ele se candidatou em 2009 e em 2013? Eu não conhecia o Dr. João Ataíde, mas enquanto Presidente da Conselhia, alguns militantes me chegaram a sugerir o nome dele para candidato. Que eu nunca avancei para essa possibilidade, porque não conhecia. Por isso, simplesmente, não me lembro de alguma vez o ter visto. Mas, desde que ele foi para Presidente da Câmara, passei a ter estima e uma certa admiração por ele, porque eu acho que é um homem com uma postura séria, que se interessa, de facto, pelas questões do Conselho, herdou, reconheço, uma situação financeira complicada e, portanto, tenho tido com ele uma boa relação e acho até que ele tem feito um bom mandato. Votou nele em 2009 e em 2013? Eu não, porque eu não votei. Porquê? Porque a minha alternativa era votar nele. Mas também não me parecia... Alternativa a quem? Correto. Quer dizer, vamos lá ver, obviamente que a minha lógica de votar teria sido no PSD. Mas eu não reconheci no candidato do PSD a alternativa ao Dr. João Ataíde. Está a falar de Miguel Almeida. Estou a falar de Miguel Almeida. Também não quis votar no Partido Sim, Socialista. mas em 2009 não foi o Miguel Almeida quem se candidatou, Não, foi o não foi Eduardo Eduardo Silva. Silva.
estamos a falar agora em 2013. Sim, mas eu perguntei-lhe se votou nele em 2009 e em 2013. 2009 votei nele, sim senhor. Em 2013 não... Em 2013 não votei. Não mereceu o seu voto? Não, porque, ouça, eu não tenho a mesma opinião que eu tenho dele, nem tenho de todos os elementos que eu acompanho na lista. Não mantém a mesma opinião? Sim, não tenho, a opinião que eu tenho do Dr. João Ataíde não é a mesma que eu tenho. Então não votou no Dr. João Ataíde em 2013 por causa dos elementos que... Por causa de alguns elementos que ele tem na lista. Vamos então passar a uma outra pergunta, porque este seria um outro assunto para nós continuarmos a desenvolver. Concorda com a revisão da reforma administrativa que levou à fusão das freguesias, da qual Lavos beneficiou grandemente? Não, em primeiro lugar, Lavos não beneficiou nada. Não, a Ilha da Morraceira Lavos só foi feita justiça de uma fraude de que estava a ser vítima. Porque eu reafirmo-lhe aqui, no dia em que Vila Verde apresente um documento credível que nos leva a concluir que a Morraceira pertence à Vila Verde, eu farei todos os possíveis para que a Morraceira regresse à Vila Verde. E tem documentos que comprovam que a Morraceira pertence a Lavos? Vários documentos. Não é um, nem são dois, são vários. Aliás... Mas, ou seja, os vilaverdenses, basta apresentarem um. Os Elísios diz que tem vários, mas se os vilaverdenses apresentarem um... Eu desafio-os várias vezes a apresentar. Faz tudo para que a Ilha da Morraceira passe para a Vila Verde. Só passou a fazer parte dos mapas com pertencente a Vila Verde, fruto de uma reserva de caça que pessoas de Vila Verde protagonizaram e que precisaram da Morraceira para ter área suficiente para constituir essa reserva. E a partir daí passou a aparecer nos mapas como pertencente a Vila Verde. Ó Jantelos, os cumes das serras e os rios são fronteiras naturais entre territórios. Não, mas nem sempre é assim, foram. É, sim. Lavos era sede de concelho. E a da Foz do Mondego até Fontanela. Que é Fontela. E daí até à Lagoa da Ervideira. E daí para cá, deixou de ser sede de concelho em 1853, e nunca houve nenhum acontecimento político, administrativo ou outro que levasse a desanexar a Morraceira. E as suas aspirações territoriais vão além da Ilha da Morraceira? Não. Mas houve negociações com o Paião, também creio com a Marinha das Ondas. Não. Nunca houve com a Marinha das Ondas, que o Paião propôs, mas não tem nada a ver com isso, e ainda mantenho essa proposta, e ainda há dias falei com o Presidente da Junta, com o Paulo Pinto, sobre isso, porque eu acho que é lógico alterar as fronteiras com o Paião. Porque nós temos uma zona de Lavos que me parece lógica, que pertence ao Paião, que é a zona do Marco, ou seja, Lavos vai até ao ciclo preparatório. Eu acho que Quer fazer uma permuta, é isso? E quer fazer uma permuta com Castela, porque as pessoas de Castela identificam-se com Lavos, fazem a sua vida em Lavos. E eu quis fazer isso na altura. E o Paulo Pinto até estava de acordo, mas depois disse, falei lá com não sei quem, são sempre os mesmos empatas, não é? E depois disseram que isso obrigava-me a votar ao lado da proposta do PSD e tal. Eu disse, pronto, ok. Que negociações ou que cedências fez, o que é que deu em troca ao PSD e ao Movimento Figueira 100% na proposta que eles apresentaram na Assembleia Municipal para a reforma administrativa, para a fusão de 4 das 18 freguesias, a favor da qual o José Elísio também votou? Votei, em primeiro lugar, porque eu fui a única freguesia que não estive contra a reforma administrativa. Eu estive sempre a favor da reforma administrativa. Mas já lhe tinha sido garantida a devolução da Ilha da Morraceira? Não. Que eu lembro-me de dizer no Casino Figueira, quando o secretário de Estado, Paulo Júlio, foi apresentar o famoso livro branco, que se mexessem na freguesia de Lavos ia haver sangue derramado. Com certeza. Então como é que diz que sempre foi a favor? Não, vamos lá ver. Ou seja, foi a favor desde que não tocassem Lavos? Não. Então. Não. Eu fui sempre a favor do princípio da reforma administrativa. Eu acho que havia no país freguesias com nenhuma razão de existirem. Nenhuma. E como fui sempre a favor... E no Conselho da Figueira da Foz também? Sempre defendi, ainda era vereador, que a São Julião não tinha razão de existir. Só essa? A Câmara que fazia tudo. Mas só essa? Mais nenhuma? Mais nenhuma. Evidentemente,
quando... Então, José Lício, peço desculpa por interrompê-lo novamente. Então, se diz que mais nenhuma, porque é que votou a favor da eliminação de 4? Eu votei a favor da eliminação de 4 porque era a alternativa. Era a única proposta. Era a única proposta. Mas podia não votar a favor. Podia não ter Também não era obrigatório a Assembleia pronunciar-se. Mas eu resolvi aí o problema da morraceira, que de outra forma não tinha mais Então hipótese de resolver. foi isso que lhe deram em troca? Com certeza. Quem é que lhe deu isso? Quem é que lhe deu essa garantia? É, obviamente. E o movimento de Figueira 100% também? Não, mesmo de Figueira 100% nem falei. Então o seu voto valeu a Ilha da Morraceira para Lavos? Valeu a Ilha da Morraceira para Lavos. Deve ser o voto mais valioso do Conselho da Figueira da Foz alguma vez. Se calhar. Agora, eu não propunha a divisão que foi feita. Porque eu achava que Figueira e São Julião, e achava que Vila Verde devia pertencer ao núcleo urbano como devia pertencer a Tavarede. Ou Vila Verde e Tavarede e Branha. Não foi essa a solução? Eu acho que essa era a melhor solução. Assim, se Vila Verde e Tavarede e Buarcos também pertencem tudo... Figueira. Buarcos e Figueira. Mas se diz que não fazia sentido existir uma freguesia urbana, era só São Julião? Vamos lá ver, então São Julião o que é que fazia? E o que é que faz agora? Tinha dinheiro a rodos. O que é que faz agora a junta de Buarcos e São Julião? Mas pelo menos pouparam-se uns milhares de euros ao fim do mês de vencimentos de autarcas e não só. José Elísio já me disse, enfim, reconheceu, passado estes anos, 3 anos e meio, 3 anos, aliás, cerca de 3 anos, que o seu voto a favor valeu-lhe a Ilha da Morraceira para Lavos. Sim. Considera que este assunto está resolvido? Não. Então? Eu considero que aliás, tenho dito isso aos lavoenses, tenho escrito que Vila Verde jamais vai desistir e que, portanto, que os lavoenses, quem vier a seguir, tem que estar atento. Porque se este governo for mexer, como diz que vai mexer novamente, na reforma administrativa, o assunto vai-se colocar outra vez. Acho eu, não sei. Vai candidatar-se ao 3º mandato? Não. Porquê? Porque estou farto. De quê? Pá, olha, estou farto disto tudo, pá. Eu acho que, por várias razões... Mas eu já ouvi dizer outras vezes que não ia candidatar-se. Não, mas agora, eu nunca disse taxativamente não. Não, é verdade que pelo menos a mim não me disse taxativamente. Nem assim, nem ninguém. Mas agora, pode escrever, é absolutamente seguro. Eu, como disse, admito poder fazer parte de uma lista eventual que me agrada à Assembleia Municipal, se alguém estiver interessado, se eu me interessar. Agora, como candidato à Junta, não. Por várias razões. Em primeiro lugar, porque acho que esta comunidade nacional não merece o esforço que um autarca, o Presidente de Junta, faz, graciosamente, para estar sempre a lutar contra a prepotência, contra a burocracia, contra a incompetência, contra a irresponsabilidade, em que nós, para resolver a coisa mais simples, é uma chatice, como se nós tivéssemos mais que fazer do que, ou estivéssemos ali a ganhar um vencimento para tratar das coisas. Primeira questão. Segunda questão, questão também de saúde, não me sinto com a mobilidade suficiente para ter aquela dinâmica que eu gostava de ter, e, portanto, eu hoje a maior parte das coisas não vou e gostava de ir, porque gosto de estar em cima dos acontecimentos. E depois porque eu tenho uma filha que vive em Santiago do Cacém, tenho 2 netos maravilhosos, tenho outro filho que vive em Cascais, tenho 2 netas maravilhosas, eu quero ter disponibilidade de tempo para ir uma semana para Cascais, quero estar uma semana em Santiago do Cacém, quero ir uma semana para cá e tal, porque eu não quero estar presa mais. José Elísio, sucedeu à sua mulher na Junta de Lavos, Isabel Oliveira. Já está a preparar o seu sucessor? Não, a minha filha abomina a política. Não tem de ser obrigatoriamente dentro da família, porque não estamos a falar propriamente de uma dinastia, não é? Não. Mas dentro do movimento, vai abaixo. Já contactei diversos jovens da freguesia, sugerindo-lhes que eles avançassem com um projeto, pode ser o Vai à Racha ou outra coisa qualquer, porque o futuro é deles, porque não podem ser sempre os mesmos. E notei da parte deles, todos eles, um desinteresse enorme, que é uma coisa que me aborrece solenemente, sinceramente. Mas ainda a propósito de jovens, e regressando às lideranças do PS e do PSD, que são jovens, é a nova geração,
disse que no seu tempo as coisas faziam-se completamente Completamente diferentes. Os tempos também são completamente diferentes. Sim. E acha que estes líderes estão a dar resposta aos desafios, aos reptos, que os novos tempos exigem? Não. Porquê? Acho que o Dr. João Portugal está lá longe. Está lá longe. O Manuel Domingos, pá, é bom rapaz, mas tem limitações várias e, portanto, não, acho que o futuro não passa por nenhum deles. Então, os partidos estão a ser mal dirigidos, na sua opinião? Eu não estou a dizer que eles possam estar a ser mal dirigidos, quer dizer, eu nem conheço muito bem isso porque não estou, mas acho que precisa daí eles precisam de um safanão um e outro. Ainda se sente mais próximo do PSD do que do PS, afetivamente, Sim. emocionalmente. Quem é que poderá vir a protagonizar uma candidatura, no seu entender, à Câmara em 2017, é daqui a um ano, praticamente, por parte do PSD? Pelo PS, o Presidente João Ataíde já deu a entender que ia candidatar-se neste mesmo espaço, aqui, que nós estamos a falar. No PSD. Não sei, não me compete a mim. Não, é uma análise que estou a pedir. Fazer essa escolha, nem fazer essa análise. Não, mas uma análise é independente também pode fazer. Em certa altura nós tínhamos um candidato, enfim, acho que ele poderia ser um bom Presidente da Câmara, tem experiência autárquica, já foi Presidente da Câmara e, portanto, acho que o Dr. Luís Leal podia ser um bom candidato. Mas isso apoiaria Luís Leal? Era perfeitamente... Apoiava Luís Leal se ele fosse candidato? Talvez. De que é que depende o sim? Depende da equipa que o Dr. João Ataíde apresentasse, da equipa que o Dr. Luís Leal apresentasse. Essa é a vantagem de ser independente? É a vantagem de ser independente, estar completamente livre em relação às lideranças partidárias. Quem é que trancou a sede do PSD? Foi o Carlos Sabatia. Mas por inspiração sua? Por amor ao partido. Então, por amor ao partido, tranca-se a sede de um partido? Porque ele sabia que aquilo ia acabar, ele era a alma do partido, foi sempre a alma do partido, e ele se perspectivava aquilo que, aliás, ia acontecer, que as novas lideranças iam transformar o PSD naquilo que é hoje. Vai derrubar o muro da Praia de Lavos, da Costa de Lavos, ou vai continuar a privar aquela estância balnear da Bandeira Azul por causa disso? Quando quiser deitar o muro abaixo, pode deitá-lo. Eu já fiz tudo o que tinha a fazer para o preservar. Mas, para mim, o mais grave até nem é deitar o muro abaixo, que não estorba a ninguém, não faz mal nenhum a ninguém, antes pelo contrário. O que as pessoas ainda não perceberam foi que o muro é apenas um pequeno item. Porque o que a RH propunha era deitar o muro abaixo e rebaixar o piso da avenida para o nível da praia. O que significava que era o mesmo que era dar a possibilidade ao mar. Mas construiu a Câmara e com a concordância da Junta, construíram um muro à revelia da autoridade que tutela aquela zona. Ordenou a retirada do muro, a demolição do muro, e essa ordem nunca foi cumprida. A RH tem meios para fazer cumprir. E em contrapartida retiraram-lhe a bandeira azul. Não renovam a bandeira azul só dava era prejuízo. Não serve para coisíssima nenhuma. Só serve para gastar dinheiro e alguém usufruir dele. Porque não é por ter bandeira azul ou não ter que a Costa de Lavras tem mais ou menos frequentadores. Porque a Costa de Lavras tem condições ótimas como mais nenhuma outra praia tem. Tem estacionamento, tem balneários, tem água boa, tem nadadores salvadores, tem areia espetacular, tem bons acessos, tem tudo. E tem um parque para autocaravanas. Tem um parque para autocaravanas. Acho que é a única praia do concelho. A única praia que tem. Portanto, não é por causa da tem tudo azul. Menos a bandeira azul, não é? A bandeira azul, ponho lá. José Elísio, a propósito das festas... Ponham lá a bandeira vermelha. Não se importava de ver lá a bandeira vermelha? Nós, na altura, substituímos a bandeira azul para a bandeira da Junta de Freguesia. Mas não se importava de ver lá a bandeira vermelha? Eu gostava de ver a bandeira vermelha, mas é como símbolo nacional. Então é vermelho, o seu coração é vermelho. O meu coração é vermelho. Mas é vermelho ou é laranja, afinal? Não, o meu coração é de Benfica. Desde pequenino. José Elísio, estão a decorrer as festas da comunidade lagoense. Iniciou-as no anterior mandato, tem mobilizado a comunidade com a recuperação de tradições, envolvendo todas as povoações.
E agora, qualquer dia, conta também com parte da comunidade marinhense que tem de utilizar o posto de saúde de Lavos. Olha, eu devo dizer uma coisa. Esta é uma provocação, claro está, não é? Não, o centro de saúde foi feito porque a política de saúde do governo apontava para a existência de 3 centros de saúde no concelho da Figueira da Foz. Um para a zona urbana, que é o de Barros, um para o sul e outro para o norte. O do sul em Lavos, o norte nas Alhadas. Nós estávamos atentos às coisas, candidatámos e disponibilizámos o espaço, que ainda assim eram 3.000 metros quadrados de terreno no centro da freguesia, que valeriam na altura entre 60 a 80 mil euros, o que mais nenhuma junta disponibilizou. Atenção. Pronto, foi feito ali, tinha ter sido feito do outro lado. Dizem-me que agora os transportes custam não sei o quê. Pois custam, mas o que estava também assumido é que a Câmara iria organizar... Mas a Marinha das Ondas e São Pedro não reagiram bem à transferência de serviços para lá, como seria de esperar, de resto. Como seria de esperar, aliás, e como se calhar eu era capaz também de fazer. Mas a verdade é que nós também vamos para o Paião para a escola. Os miúdos também vão para o Paião para a escola e também, teoricamente, tinham que pagar os mesmos transportes para ir para lá. Só não pagam porque foi encontrada uma rede de transportes. E aquele mesmo está previsto para a questão da saúde. Sobre as festas da comunidade lagoense não temos tempo para falar, mas são festas que estão a decorrer e decorrem até quando? Olha, começa no dia 28 com a Sancha do Milho. De maio, 28 de maio. 28 de maio, a 10 de junho, que é o Dia de Portugal, com a exposição de fotografias históricas na freguesia. 18 de junho, com a apresentação de um livro sobre a freguesia, as guerras peninsulares, com uma palestra do Coronel Américo José Henriques. Depois prosseguem com a apresentação da canção Ó Vai ao Racha. O José Lísio também canta, não é? E também representa, também é ator, é músico. Faço tudo. No dia 10 de agosto, cá teremos no casino novamente os Marados do Ritmo. Que é o conjunto a que pertence o José Lísio. Foi um grupo que nós formámos só para participar nas festas da comunidade lavoense, mas depois aquilo resultou também e teve tanta adesão popular que nós vamos mantendo para estas coisas, para estas brincadeiras, que nós não fazemos festas a cobrar, seja o que for. Considera-se o último animal político na Figueira da Foz? Nem considero o último, nem o primeiro. Na Figueira da Foz, da sua geração, nem o último, nem o primeiro. Eu gosto da sua geração. Sempre gostei da política, pá. Acho que a política é a coisa mais importante que há, porque é da política que tudo se decide, ao contrário de pessoas que dizem não quero saber nada da política e tal. Quero mas é o meu emprego, está bem, mas o seu emprego depende da política. Quero mas é não sei o quê. Pois é, mas isso tudo depende tudo da política. Pois, mas há muitas pessoas que se afastam da política precisamente porque o emprego depende da política. Pois, está bem. No outro sentido. Isso é outra questão. No outro sentido. Isso é outra questão. José Lísio, temos de concluir. Que livro é que o marcou, entre muitos que já leu? O livro que me marcou mais foi Salazar, o Ditador Encoberto. Mas porquê? Por ser admirador de Salazar? Ou não, eu não sou admirador de Salazar. Admiro-o em alguns aspectos, noutros nem por isso. Mas porque esse livro revelou-nos alguns aspectos da personalidade de Salazar que até eu desconhecia, e certamente muita gente desconhecia. Por outro lado, precisou outros, tendo em causa o momento político, económico e social que se vivia na altura, comparado com o de hoje, e, portanto, isso ajudou-me a fazer uma outra ideia um bocado diferente. Da maneira como está a falar, parece-me que ficou até a admirá-lo. Em alguns aspectos, sim. E eu sei que também gosta de cinema. Mas espera, deixa-me só dizer o seguinte, mas isso não aconteceu só comigo. Aconteceu com a maioria dos portugueses, porque, como sabe, foi feita uma votação a nível nacional para eleger a personalidade política mais marcante e os portugueses escolheram Salazar. Não é? Portanto, escolhê-lo-ia, se pudesse escolhê-lo como dirigente do país? Vamos lá ver. Eu não apoio a sua característica ditatorial. E acho que ele andou tarde, muito tarde, no que diz respeito à descolonização. Os dois aspectos negativos da vida dele. Embora o ditador Salazar, ao pé de outros ditadores, como Lenin, Stalin, como Fidel Castro,
como Ceausescu. Só está a citar ditadores de esquerda, parece que não houve ditadores de direita ao longo da história. Pois também, na África. Na África só, e na Europa não. E também, Mussolini, Franco, também, Hitler não foram ditadores? Mussolini, sim, Franco também. Mas, quer dizer, eu sinto mais os de esquerda, porque os de esquerda têm um património negativo impressionante. Os ditadores de esquerda são responsáveis, os partidos comunistas, por 100 milhões de mortos ao longo da história, não é? Não é brincadeira nenhuma. E quantos mortos? Salazar ao pé deles era um aprendiz de feiticeiro. Por quantos mortos foi responsável o Hitler? Sim, opa, mas esse nem era sequer um ditador, esse gajo era esse fulano era um anormal, um psicopata. Zé Liz, avançando, a conversa estava... Era socialista. Social-nacionalista. Era o nacional-socialismo. Avançando, eu sei que também gosta de cinema. Gosto. Tem algum filme que também tivesse marcado? Eu gostei sempre de filmes de amor, de filmes... É romântico? Sou um romântico dos pés até à cabeça. E o filme, talvez, naquela época, eu via cinema quase todos os dias, tive 2 anos em Matosinhos a trabalhar, todos os dias ao cinema. Vi aqueles filmes todos que estavam na época, né? Mas o filme que talvez me tenha marcado mais, vi o ano passado outra vez naquela sessão que nós passámos na parede da igreja, que era um filme italiano, correu em Portugal com o nome Mulheres e Recrutas, e era interpretado por Gianni Morandi. Tinha canções lindíssimas e, portanto, eu sempre gostei da música, sempre gostei, é a coisa que eu mais gosto, é a música. E talvez por isso. E então, a propósito de música, qual é o seu grupo preferido? Ou o artista preferido? O meu grupo, tenho muitos. Eu gosto da música dos anos 60, nomeadamente a latino-americana. Eu acho que o conjunto, até hoje, que mais marcou e que ainda ninguém conseguiu ultrapassar, quer em questão de vozes, quer em questão de interpretação musical, foi o conjunto Los Paraguaios, com Luís Alberto El Paraná. Uhum. Depois gostei sempre da música de expressão francesa, com o Adamo, Hervé Villard, Christophe, etc. E em relação a uma viagem que tivesse feito, também já fez muitas? Já fiz muitas. A viagem que mais me marcou, fiz com o rancho Os Ferreiros de Carvalhais ao México, onde tivemos quase 3 semanas, em que percorremos mais de 5 mil quilómetros dentro do México profundo, percorremos todo o estado de Coahuila, o deserto de Coahuila, onde fizemos uma reserva de índios, onde percorremos todas aquelas cidades e todos aqueles locais onde se travaram enormes batalhas pela independência do México e tal, marcou-me sobremaneira, fomos super bem tratados e os portugueses são super admirados por aquela zona toda. Tem algum ídolo? Se eu tenho algum ídolo, tenho vários. Não, mas só um. Eusébio. E tem algum hobby? Olha, gosto de ouvir música. Muito bem. Ouvir música também significa que chega a casa e põe um disco, aquele disco, liga a rádio... Tenho centenas de CDs e de LPs, trago sempre no carro, estou sempre a ouvir música. Mas põe de propósito, hoje apetece-me ouvir aquilo. E depois agora estou a fazer uma seleção dos CDs, das músicas, porque há um CD que tem uma música que eu gosto mais, há outra, eu estou a recuperar essas músicas todas, para ficarem todas juntas, para poder estar permanentemente vê-las a ouvir. E já disse à minha mulher, se eu morrer primeiro do que ela, primeiro, não quero ir para nenhuma casa mortuária e quero ficar em minha casa até dali para o cemitério. E enquanto lá estiver, quero que ela ponha a tocar todas essas músicas, foram as músicas que me marcaram durante toda a minha vida. José Elísio, muito obrigado por ter estado aqui no Clube Privado, este espaço de entrevistas. Agradeço. Foi pena não termos mais tempo, porque todas as coisas havia para dizer, mas as oportunidades podem surgir. Muito obrigado. Nós regressamos na próxima semana com outro convidado neste espaço de entrevistas, em parceria com a Foz do Mondego Rádio, Diárias Beiras e a Figueira TV.